Lucas 5, versículo 3. Diz assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lançai as redes do outro lado. E respondeu Simão e disse: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei. Pode se sentar. Diga comigo assim: mudança de direção. Essa é a palavra. Mudança de direção. A Bíblia vai dizer que Jesus ele chega diante do barco aonde estava Pedro, que era um dos seus discípulos, frustrado. Ah, e vale lembrar que eu estava esses dias com Deus, orando, igual você ora também. E aí minha visão abriu. Já aconteceu isso com alguém aqui? Levanta a mão, sua visão abre. A minha visão abriu e parece que eu voltei lá nessa história, nesse dia. Eu comecei a imaginar a cena e eu quero que você saia daqui e volta lá comigo. Pedro, que até então não conhecia a Jesus, ele era um profissional de pesca. Assim como você é um profissional também na sua área. E a Bíblia diz que Pedro pescou a noite toda. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Toda. E ele não pegou nada. Trazendo assim para ele uma frustração. E nada ou não existe frustração pior do que a frustração na vida sentimental. Da vida, profissional. Ora, o que é pior para um médico do que ele cometer um erro numa cirurgia, e por mais que ninguém descubra que aquele óbito foi um erro médico, ou que aquela pessoa vai ter uma consequência pelo resto da vida por causa de um erro médico, a consciência daquele médico não vai deixar ele em paz. Não existe nada pior do que você, irmão, que é pintor ou pedreiro. Você pintou, ser convidado para pintar uma parede, e quando chegar tem um gato lá de todo tamanho, a parede uma metade de uma tinta, uma cor, ficou uma brecha lá, um negócio esquisito, feio, a tinta acabou. Você que é pedreiro vai assentar uma parede, ela começa reta e depois ela fica torta. A pior frustração que tem é a frustração profissional. As irmãs que são irmãs do lar, que também são profissionais, que trabalham em casa todos os dias, nada é pior do que aquele dia que você vai fazer uma comida e você fala: hoje eu vou arrebentar. Mas quando você vai ver, o arroz queima. Quando você vai ver, você colocou muito sal na carne. Supermercado está fechado, não tem mais como comprar. Aí a gente tem que fazer o quê? Coloca água, tira. É horrível. Errar na vida profissional é muito ruim. É terrível. Só que agora, nós temos um homem frustrado na vida profissional, que é Pedro. Triplique a sua atenção. E a Bíblia diz que ele está lavando as redes. Mas vamos pensar com inteligência. Se ele pescou a noite inteira, ele virou a madrugada trabalhando, é porque ele estava precisando de renda. A casa dele, porque ele tinha sogra, se ele tinha sogra, ele era casado, estava desprovida. Tudo bem que o melhor horário para se pescar era a madrugada. Tudo bem que o melhor horário para fazer aquilo que ele estava fazendo era aquele, mas não tinha a necessidade dele ficar lançando a rede a noite toda. Mas eu quero que você volte comigo na história. Olha aqui dentro dos meus olhos. Ele joga a rede, e quando a rede vem, o que tem dentro da rede? Lixo. A rede ficava um pouco pesada, e o que vinha na rede? Lixo. E o lixo simboliza frustração.
O lixo simboliza uma noite inteira de frustração. O lixo simboliza, pastora Solange, pastora, o lixo simboliza uma noite inteira de erros. O lixo simboliza uma noite inteira de problemas. Então nós precisamos voltar nessa história e ver um Pedro lançando rede e trazendo frustração, tentando alguma coisa e não conseguindo, tentando viver um sustento para sua casa e não conseguindo. Mas de manhã cedo, Jesus apareceu. E é estranho às vezes a gente pensar no seguinte: por que Jesus só aparece quando tudo dá errado? Ele podia chegar antes, 3 horas da manhã, vir andando sobre as águas e resolver o problema. Mas ele vai chegar de manhã, enquanto Pedro está fazendo o quê? Lavando as redes para ir embora. Frustrado, abatido, entristecido. Ele está lavando as redes e Jesus aparece. E quando Jesus chega, gente, Jesus olha para ele e fala uma coisa que é a pregação. Olha para mim, por favor. Quando acabou de falar, disse: Simão, versículo 4, faste ao mar alto e lançai a rede do outro lado para pescar. Esse lançai a rede do outro lado, cadê a imagem aqui, Davi? Esse lançai a rede do outro lado é algo que eu preciso que você preste atenção, porque é o tema da palavra. Mudança de direção. Engraçado é que Pedro está indo embora, mas o que ele precisava fazer era mudar aquilo que ele estava fazendo. Porque na verdade o que você precisa não é ir embora, não é largar, não é parar, não é abandonar, é mudar. A chave que Deus tem para nós nessa noite é uma chave de mudança de direção. A chave que Deus tem para nós nessa noite é uma chave de mudança de realidade, de perspectiva. Eu não sei, irmã, o que você está pensando da vida, mas o que você fez até hoje te trouxe aonde você está. Para ir para o próximo nível, para viver coisas maiores, para viver coisas de Deus, não dá para poder continuar da mesma forma. Eu não sei, meu irmão, você que está aqui nessa noite, o que você está pensando da vida, mas se você quiser acessar algo novo, você tem que fazer coisas novas. O problema é que tem gente que não muda. O problema é que tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer assim: eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim, e quem quer que goste de mim, quem não. Se você fala essas coisas, você não conhece a Bíblia, nem o Deus do Evangelho, e nem o Jesus que nós pregamos, porque Evangelho é mudança, Evangelho é salvação, Evangelho é transformação. Você tem que mudar sim. O caráter, o jeito de falar, a forma de agir. De repente o seu casamento hoje precisa de uma mudança. Aí você tem que ser inteligente para saber aonde você precisa mudar. O que você está fazendo de errado? É porque nós temos mania de olhar para o outro e não para nós. Eu tenho mania, você tem mania de achar que o erro está lá no cara da minha empresa, na menina da minha loja, no meu marido, na minha esposa, no meu filho, no meu avô, na minha avó, no meu neto, na minha neta. Nós temos mania de achar que o erro sempre está no outro. Olha para mim, para com isso. Deus está mandando eu dizer para essa igreja: chegou o tempo de nós passarmos a olhar para dentro de nós, para entendermos aonde é que nós precisamos mudar de direção. Lançar
a rede do mesmo lado sempre vai trazer os mesmos resultados, mas Deus está chamando hoje a igreja como uma geração que vai jogar a rede do outro lado. O que é isso? É um tempo de conversão, é um tempo de mudança. Para viver algo novo, nós precisamos lançar a rede do outro lado, fazer coisas diferentes. Para com essa conversa. As coisas vão mudando, vão inovando. O jeito de criar filhos, eu não sei se vocês perceberam, hoje em dia não é mais o mesmo. O jeito de andar, de vestir, hoje em dia já não é mais o mesmo. O mundo não é mais o mesmo de 5 anos atrás. As coisas estão inovando, as coisas estão avançando. Aí alguém vai dizer, nossa, a igreja está penumbra aqui e tal, mas isso é ciência, é tecnologia. Se andar alguém lá atrás, passar do lado, você não presta, você continua aqui, porque tem uma luz em foco no altar. Eu sou pastor, irmãos, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, em todo momento, a minha alma fica perturbada pensando, aonde está o erro? Eu vou errar, a gente está errando aqui, as rotas, elas precisam ser corrigidas. Você tem que corrigir suas rotas. Você tem que parar de tempo em tempo, porque nós somos fáceis para nós nos perdermos. Nós somos fáceis para a gente tomar rumos diferentes. Você tem que parar para analisar o que está no seu coração. Chegou a hora da mudança. Mudança sentimental, mudança emocional. Ei, filha, presta atenção, acorda. Aonde essa gastação de dinheiro vai te levar? Ei, filho, acorda, você tem um futuro, homem de Deus. Cuidado com esse descontrole. Cuidado com essa vida desregrada de adultério. Isso não te levou a nada. Você tem exemplo do seu pai, do seu avô. Você tem exemplo de não sei quem. Cuidado. Nós estamos vivendo coisas e não acordamos. Só que Deus está dizendo, chegou tempo de conversão. Lança a rede do outro lado. Isso quer dizer o quê? Mudança. Mudança de direção. Eu não sou o dono da razão, você também não é. Aí Jesus aparece e falou, Pedro, você está tentando do mesmo jeito. Aí tem alguém, olha para mim, ei, que está dizendo, ai pastor, o meu negócio é o quê? Eu preciso divorciar. Deus está dizendo, não, só muda a forma. Ai pastor, eu preciso sair de tal lugar. Não, só tem que mudar. Em vez de você desistir, você precisa mudar. Porque Pedro estava desistindo da pesca, mas Jesus aparece e está dizendo, muda a forma de fazer. O que Deus mandou dizer para você não é para desistir, é para mudar a forma, é para mudar a estratégia, é para reformular o quadro. Chegou a hora de mudança. Mudança de fórmula, de estratégia. Mude. Tem alguém nesse culto aí? Eu estou achando que vocês estão caladinhos. Aqui é céus abertos, se comporte, por favor. Isso, se comporte, aqui é céus abertos. Aqui o negócio é quente, Jesus tem liberdade, aqui tem cura, tem milagre, tem libertação, tem glória a Deus, tem aleluia, as muralhas caem, os demônios ficam endemoniados, Deus tem liberdade para agir aqui, mas também tem palavra, tem Bíblia, irmão. O objetivo dessa palavra é você ficar com raiva do pastor. Nossa, raiva daquele pastor. Começa com raiva, mas depois você vai ver, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar. Até quando, irmão? Você vai fazer as mesmas coisas? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Gabriela, meus camaradas. Aí alguém vai falar assim, pastor, você está sabendo como? É porque a pastora Solange assistia essa novela. Não era minha mãe, não era meu pai que está aqui, ó.
Aí eu ouvia de vez em quando o cântico lá e aprendi o louvor. Deixa eu beber água que eu fiquei com vergonha. É isso aí. Amém? Então, irmãos, se nós não mudarmos, não vai acontecer o milagre. Aqui, olha dentro dos meus olhos rapidinho, por favor. Não é desistir. O que eu aprendo é que Jesus aparece, é que Jesus chega, e Pedro está lavando as redes para ir embora. Mas Jesus falou: Pedro, você não entendeu. Tem gente querendo desistir de coisas que é só mudar a forma, o comportamento, o jeito de fazer, o jeito de conversar, de falar. De repente o seu jeito de falar estão afastando as pessoas de você. Estão ferindo as pessoas que estão do seu... Ah, porque eu sou assim mesmo, e não sei o quê, e não sei o quê. Aqui você vai aprender a mudar. Ninguém é obrigado a te aturar não, filho. Ninguém é obrigado a te aturar não, irmã. Ah, pastor, misericórdia, que é isso? É verdade, cuidado. Você vai perder pessoas preciosas por causa do seu jeito. Aí Jesus aparece e falou: Pedro, muda, Pedro. Lança do outro lado. Faz diferente, Pedro. Isso aqui já te trouxe até aqui. Então acorda. Será que não está na hora de você dar um upgrade na sua vida profissional, não? Na sua saúde? Está improdutivo, está sem força, está conseguindo acordar de manhã, o que você está comendo? Dá uma avaliada. Se não está na hora de você começar a fazer alguma coisa para melhorar o seu desempenho, a sua saúde, a sua vida. O que está faltando dentro daquela casa? Será que é mais comunhão à mesa? Oração juntos? Será que você precisa estudar mais, dar mais tempo para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida profissional? Estratégias. Abra os olhos, céus abertos. Deus está dizendo: lança a rede do outro lado. Uma irmã chegou para mim e falou: pastor, tem 15 anos que eu falo na cabeça do meu filho para ele ir para a igreja e ele não vai. Eu falei: é por isso que ele não vai. Porque você fala e ele tomou birra de igreja, porque toda vez que o menino chega, você já, você tem que converter, você tem que mudar, se é isso, se é aquilo. Tem momento que a gente tem que calar. A Bíblia diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ai, pastor, mas ela não me quer. Ai, pastor, mas ele é isso, ele é aquilo. Eu estou tentando mudar minha vida sentimental. É lógico, você fica toda hora atrás, mandando mensagem, ligando, fazendo. Será que não está na hora de você dar um pouquinho de desprezo, não? De deixar um pouquinho para lá? De dar um pouquinho de espaço, minha filha, de paz, meu filho? Ou será que não está na hora de você chegar um pouco? Não, você está muito frio. Precisando dar mais atenção, mais amor, mais carinho. Não é largar, é mudar a forma. Não é parar, é mudar a forma. Agora vem, Pedro volta segundo a palavra de Jesus. E ele faz o quê? Ele lança a rede. Sabe o que eu aprendo? É que tem muito crente cristão, cara de fé, de Deus. Jejua, ora, faz tudo. Mas não vai viver rompimento só por causa de uma coisa. Me pergunta o quê? Não obedece direção. Você já percebeu que tem pessoas que a gente senta com ela, conversa, fala o que ela tem que fazer, mas ela não faz? Porque a direção, ela sai para todos, mas poucos obedecem. Tem gente que tem comichão no ouvido, ou não quer ouvir. E eu te respeito e continuo te amando da mesma forma. Mas eu vou continuar falando para você acordar. Porque lá na frente, quando acontecer alguma coisa, você nunca vai poder dizer: ninguém me avisou. Deus vai te falar, lembra? Tem alguém aí ou não? Dá um glória a Deus. Quanto mais glória a Deus você dá, mais rápido eu termino a mensagem. Você já parou para pensar quanto tempo eu fico parando para falar? Dá um glória a Deus, entendeu? Isso aí. Esse é o segredo. Amém?
E eu pedi o que eu estava falando. Estava onde, ô Wellington? Beber água. Aí Jesus chega, aí Pedro volta para o barco, lança a rede do outro lado. Fechei a Bíblia, deixa eu abrir aqui para ler. Lucas 5. Isso aqui quero ver quem vai pegar. Versículo 6, versículo 5. Respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Obedece a direção. Aí, olha só, presta atenção. Sobre a sua palavra lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, encheram 2 barcos, de maneira que quase afundava. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu vim olhar nos seus olhos e dizer: chegou o tempo do fim, está acabando. O tempo da rede vazia acabou na tua vida. O tempo da rede cheia de lixo. Lá no teu casamento, sabe aquela luta que você está enfrentando na sua vida sentimental, no seu casamento? É isso, é o que? É rede vazia, é frustração, é rede cheia de lixo. Na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua saúde. Chega, eu interrompo hoje pelo poder da fé na tua vida, o tempo da rede vazia. Pastor Robert, então o que vai acontecer na minha vida? Está inaugurado na vida dessa igreja o tempo das redes cheias. 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 Eu profetizo sobre a sua vida tempo de rede cheia. Já tem gente de pé, então eu vou profetizar. Eu declaro: Deus está trazendo o tempo das redes cheias. Cheias. Prepara. Deus vai quebrar essa frustração que você viveu e que você está vivendo com uma grande surpresa. Chegou o tempo de rede cheia. Chegou o tempo de viver milagres abundantes. Chegou o tempo do cumprimento das promessas de Deus sobre a tua família e sobre a tua casa. Eu não estou aqui brincando. Eu orei horas hoje nesse altar. Tem uma unção aqui. Eu gastei suor nesse lugar para vir profetizar. Redes cheias. Redes cheias, redes cheias, redes cheias, redes cheias, redes cheias, redes cheias. Oh! Deus está quebrando o tempo da frustração na vida de alguém. Oriaçaio. O arrepio já subiu, o rosto já... Ele chegou, eu vou profetizar. Redes cheias. Redes cheias. Eu já passei da fase de querer te animar. Eu não sou um pregador que prega para te empolgar. Eu não sou um pregador que prega para te animar. Eu já passei dessa fase. Eu não estou falando com emoção. Eu não estou falando aqui porque eu quero que isso... Eu estou falando pela fé. Eu estou debaixo de uma ordem de Deus. Alguém pediu resposta e Deus está dizendo: não é desistir, é mudar a forma. Porque quando você mudar a forma, vai chegar o tempo de rede cheia na sua vida financeira. Pastor, o que eu preciso fazer? Administração, fidelidade, dízimo, oferta, amor, consertar erros. Na sua vida profissional, pastor, o que eu preciso fazer? Trabalhar mais, pedir Deus uma direção nova. Por onde eu vou, qual cliente eu procuro, a qual porta que eu bato, em qual lugar que eu vou chegar. Chegou o tempo, pastor, o que eu faço? Deus vai direcionar aonde você tem que bater, a porta que você tem que bater, a pessoa que você precisa pedir perdão, o que você precisa fazer para a rede encher. Quem fala o que precisa ser feito para a rede encher é Jesus. É Jesus que conta, é Jesus que fala, não é o pastor. Foi Jesus que falou para Pedro: Pedro, tá lá, ó, Deus sabe aonde está a bênção que você precisa.
Olha para mim. Deus sabe quem você precisa ligar. Deus sabe para quem você precisa falar. Deus sabe para quem você precisa bater, na porta que você precisa bater. Deus sabe a vitamina que você precisa tomar. Deus sabe o que você precisa fazer. Quanto tempo é o jejum que Ele vai te pedir? Eu não sei. O voto que Ele vai te pedir? Eu não sei. A atitude que Ele vai pedir para você tomar? Eu não sei. Eu não sei o que Ele vai te pedir, mas eu estou desafiando a igreja nessa noite a ouvir a voz de Deus. Mas é só quem quer viver rede cheia. Se você quiser continuar frustrado, se você quiser continuar com a vida do mesmo jeito, fica aí. Mas você que vai viver rede cheia, Jesus vai falar com você aqui na frente. Sai correndo do banco e vem para cá.